Namastê! Olá, seres de luz, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que está no dia de hoje? Esse dia tão especial, né? Que é o primeiro dia do ano. E eu não sei vocês, assim, a percepção que vocês têm sobre o primeiro dia do ano. Mas como eu tô sentindo paz, sabe? Tô me sentindo assim mais leve. Senti muito hoje essa conexão com o divino, assim. Até fiz um post falando sobre isso, né? E é maravilhoso, assim, quando a gente consegue ter essa percepção, assim, do ano, né? Oi, Magda, feliz ano novo pra você também. E, nossa, se você consegue ter essa percepção da energia do dia, você sente, né? Porque tá todas as pessoas, assim, o planeta todo, vibrando amor, alegria, paz. Então, se você consegue sentir isso, que maravilhoso. Aproveite esse campo de energia que o planeta tá vibrando e faça seus pedidos mesmo, né? Por isso que muitas pessoas fazem vários rituais, várias magias, qualquer nome que você queira dar para esse dia, para pedir coisas boas, né? Ou também para a gente estar na lua minguante, se eu não me engano, e a gente também pode pedir o que a gente não quer manifestar. Então aproveitem o campo de energia, sintam essa energia, essa conexão com o divino, né? Pra poder aproveitar, porque tá maravilhoso hoje. E hoje eu tô aqui no meu ambiente diferente, né? Porque eu aproveitei para fazer a live hoje à tarde, por causa do dia também, por causa dessa questão que onde eu moro a música, a galera ficou curtindo até a tarde, aí tinha música, então eu não consegui fazer às 6 horas da manhã. E aí eu tô num cenário diferente, tô até aqui com roupa de academia, como se eu fosse até passar uma aula de exercício, mas não é isso, tá, gente? Eu aproveitei para vir aqui no Marinha, que é aqui em Porto Alegre, e o dia tá muito quente, então aproveitei já pra colocar o corpo em movimento. Mas a gente tá na nossa jornada da beleza, pra quem ainda não tá me seguindo, não sabe o que eu tô fazendo aqui no Insta. Eu estou sustentando um trabalho por 27 dias para falar sobre a jornada da beleza energética. E então eu estou trazendo vários assuntos ao longo da semana. Eu faço as lives às 6 horas da manhã e estou falando sobre a beleza. Só que eu estou trazendo essa nova consciência da beleza energética, né? Que a beleza, a nossa beleza, nosso magnetismo, ele não vem só nessa questão estética, né, dessa parte externa, do autocuidado externo. Vem realmente desse autoconhecimento, desse interior, de a gente olhar para dentro, pra gente começar a perceber quais são as distorções que ao longo do tempo a gente vai criando em relação à beleza, né? Eu já venho com esse processo há um tempo, já venho entregando muita coisa no meu processo, então estou aproveitando para poder trazer um pouquinho de consciência para vocês do que eu estou percebendo na minha própria experiência, né? Então, esses 27 dias é pra... Tranquilo, mas eu tô deixando sempre salvo aqui, então é bem bacana que daí eu também tô fazendo a meditação e depois eu faço a aplicação do Reiki, né? Então você para meditar, colocar a sua mente realmente nesse momento presente, fazer com que ela não se desvie, né? Que ela não pense em outras coisas, mas que ela fique ali presente e que ela vai integrando essa nova consciência, né? Porque daí esses 27 dias a gente abre o campo de energia, né? E aí a gente consegue trabalhar isso em nós. E, enfim, daí hoje eu senti de falar um pouquinho, né, sobre esse processo, sobre o nosso olhar julgador, né? E esse olhar julgador, ele infelizmente acaba atrapalhando muito nesse nosso processo de cura das distorções, né? Por que é o julgamento, né? Eu sei que na humanidade é enraizado o julgamento, infelizmente, né? De a gente olhar para a ação do outro
e sempre achar algum defeito, achar que aquela ação está errada, né, do certo e errado, que a gente vive nesse mundo dual de certo e errado, bom ou ruim. Então a gente acaba olhando para uma ação de alguém e acaba julgando aquela ação, né? E isso é muito enraizado na humanidade mesmo, né? A gente desde pequeno a gente nasce, né, nesse mundo assim de que você olhar para o outro, nossa, meu Deus, que horror, aquela pessoa fez tal coisa. Então a gente aprende, né, assim. E na nova consciência, na nova era, o julgamento ele não diz nada sobre o outro, entende? E a divina, o divino, né, a providência divina, ela é tão perfeita que quando a gente pega e para julgar alguém, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo, né, que quando você para julgar uma pessoa, o universo, ele traz uma experiência muito similar àquele julgamento que você teve daquela pessoa e te mostra, digamos assim, sabe? Te traz uma experiência muito parecida daquilo que você julgou, para justamente você entender o porquê que você julgou aquela pessoa. E quando você realmente toma consciência disso, você entende que o julgamento ele é muito limitado, né? Ele não diz nada sobre o outro, né? Porque cada um está trilhando seu processo, seu caminho. E o julgamento ele é muito raso, porque aquela pessoa pode ter aquela ação por vários motivos, né? Que não cabe a nós a julgar ela. Ela está no nível de consciência dela, assim como nós estamos no nosso. E eu senti te falar sobre esse olhar julgador em relação à beleza, porque o julgamento também ele não está só enraizado naquilo que a gente olha para o outro, sabe? De você julgar o outro, mas a gente também tem esse olhar julgador em nós mesmos, né? E eu vi muito isso em mim em relação à beleza, de eu pegar por muitas vezes na frente do espelho e não gostar do que eu tava vendo, né? De me julgar, de dizer assim, meu Deus, Gabriela, de novo, tu engordou, olha isso. Tipo, começar a ver vários defeitos em mim, né? E esse olhar julgador fala muito sobre isso também, de que a partir do momento que você tá se julgando, você, em algum nível, você também tá julgando o outro. E eu comecei a perceber isso muito em mim, porque eu ficava assim, cara, eu não julgo mais as pessoas, né? Esse trabalho de julgamento já é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo, né? Porque eu tenho uma mestra e ela me ensina muito sobre isso, né? De a gente não julgar o próximo. E aí eu comecei a ver que realmente eu tinha, às vezes eu me pegava assim, olhava uma situação daquela pessoa e ficava, nossa, olha só essa pessoa fazendo isso. Então, tipo, eu já me sentia até superior, digamos assim, né? Olhar pro outro e dizer assim, ai meu Deus, a pessoa não tem consciência do que ela tá fazendo. Então eu já me colocava naquele nível de superioridade, assim, de achar que eu tava certa e aquela pessoa tava errada. Aí eu comecei a ver isso em mim, comecei a quebrar. Dizer, não, vamos praticar o não julgar. Comecei a fazer esse trabalho comigo em relação a olhar para as outras pessoas. Mas mesmo assim, aí eu comecei a usar esse olhar julgador para mim, e principalmente em questão da beleza. E aí foi quando eu parei pra meditar isso. Tá, mas eu não faço esse olhar julgador no outro, mas eu tô fazendo em mim. Será que ainda tem algum nível que eu tô julgando? E percebi que eu tava. Em algum momento eu, tipo, por exemplo, tinha cristalizado alguma coisa em relação a alguém, principalmente em relação à beleza, tipo, sei lá. A gente olha muito pras pessoas, por exemplo, que... Enfim, sei lá, daqui a pouco você tem uma aversão à abundância e você vibra muito na escassez. Olha pra alguém e acha aquela pessoa ali, pelo menos pra mim, né? Eu olhava pra aquela pessoa que tinha um corpo bonito, assim, musculoso e tal, e julgava ela por não ter consciência, digamos assim. Essa pessoa que só busca a beleza do corpo, ela não busca a consciência, assim, que nem eu busco pela mente e tal, espiritualidade. Então, dentro de mim, eu tinha cristalizado isso. De que, por exemplo, uma pessoa que é bonita de corpo, enfim, você olha pra ela e acha que ela é bonita, eu tinha cristalizado que aquela pessoa não tinha consciência, assim, tipo, sabe? Não sei se tá dando pra entender. Eu me julgava muito quando era. Sim, eu fiz muito esse processo de julgamento comigo. E aí, nesse sentido, assim, de olhar pra essa pessoa e julgar ela, o universo ele é tão perfeito que ele me trouxe uma pessoa justamente para experienciar isso, assim. E ver
que esse olhar julgador que eu tinha comigo também estava enraizado esse lugar de julgar outras pessoas, de cristalizar algo, né? De dizer assim, nossa, uma pessoa bonita, musculosa, não tem consciência, sabe? Então eu comecei a ver isso, a ver esse processo em mim. Porque a partir do momento que você para de julgar o outro e você vai quebrando essas cristalizações que você tem de olhar para alguém e ver que aquela imagem ali é realmente as distorções, né, que a gente vai criando ao longo do tempo, você vê que tem isso dentro de você e que você precisa curar, né? E nesse processo das distorções da beleza, o que eu mais percebi é isso, que apesar de eu estar nesse processo de não julgar o outro, eu ainda no fundo tinha muitas coisas enraizadas em mim que eu julgava. E que isso acabava refletindo em mim, porque a partir do momento que eu julgo um corpo por ele ser mais bonito ou menos bonito, ou porque uma pessoa tem consciência ou não tem, isso reflete em mim. Então quando eu parava para me olhar na frente do espelho, né, e começava a ver defeito em mim, é porque eu tinha cristalizado isso. Porque eu tinha julgado aquela pessoa, né? Tinha olhado pra ela e dizer assim, meu, essa pessoa aqui só pensa no corpo, não é uma pessoa consciente, sabe? Então, é muito importante a gente olhar quando a gente tá nesse olhar julgador, né? De tanto olhar esse julgador para as outras pessoas e para nós mesmos. E quando a gente para refletir sobre isso, a gente consegue entender a profundidade do que é a cura, né? A profundidade que é a distorção que a gente cria. Por isso que eu falo, quando a gente se compromete com o nosso processo de cura, a gente precisa olhar para todas as questões, né? E admitir isso para você, porque a nossa mente, ela é muito ordinária. Então, por exemplo, eu não queria admitir para mim que eu julgava alguém que tinha um corpo bonito, mas eu julgava. Aí ficava, ai não, capaz, não faço isso. Mas no fundo, quando você vai começar a fazer esse processo de autoconhecimento e de cura dentro de você, você vê que você julga, né? E você não quer admitir isso pra você, que você faz isso, que você tem esse olhar julgador em relação às outras pessoas, né? Porque a gente fica às vezes muito nesse lugar de superioridade. E eu tinha muito isso comigo, de tipo, nossa, não, eu não faço isso. E na verdade, no fundo, eu fazia assim, só que eu não queria admitir isso pra mim. Então, nesse processo, aí a gente volta no que eu falei da live anterior. Nesse processo é muito importante a gente se vulnerabilizar. E esse processo de vulnerabilidade é tanto interno nosso, como também essa vulnerabilidade no outro, né? De realmente falar isso, de colocar pra fora, né? De você realmente olhar pra você e dizer assim, cara, realmente eu faço isso, sabe? É se vulnerabilizar pra você mesmo. Nossa, realmente eu tenho que admitir que eu faço isso. E que essa ação, que esse olhar não tá legal, não condiz com a consciência que eu quero ter, não condiz com a ação correta que eu quero ter na vida. Então, esse lugar de admitir pra você que você faz isso é desafiador. É desafiador porque a mente, ela não quer admitir isso pra você. E a gente não pode subestimar o poder da nossa mente, porque se ela quiser te enredar e falar, botar você nesse lugar de especial, ela vai. E então esse olhar julgador que eu tinha comigo foi quando eu realmente comecei a quebrar isso. E agora, nesse meu processo de cura, toda vez que eu vejo que aquele olhar julgador que eu tinha, né, comigo na frente do espelho, ele tá se dissolvendo. Cada vez mais eu sinto que toda vez que eu me olho no espelho, eu gosto mais de mim. Eu olho pro meu corpo e eu gosto mais dele. De, tipo, olhar para todos os detalhes e não cristalizar uma imagem que, eu só vou ser bonita se eu tiver X corpo. Ou se eu olhar para alguém que, por exemplo, tem um corpo musculoso e que é bonito, que é algo que no fundo também eu almejo porque eu gosto disso, eu não vou me sentir mal na frente daquele corpo, ou tipo dizer assim, ai meu Deus, eu queria ter. Não, na verdade você olha e diz assim, caramba, essa pessoa se cuida, ela tem disciplina, tipo, deve cuidar muito e gostar de cuidar do corpo, se coloca em movimento. Você olha com outra percepção de dizer assim, nossa, que pessoa que é uma inspiração pra mim. Ela não é uma pessoa que me incomoda.
Porque eu consegui quebrar esse olhar julgador que eu tinha. Exato, você olha com esse olhar de admiração mesmo, de dizer assim, meu Deus, eu admiro essa pessoa, assim, olha só a disciplina que ela tem, eu quero também isso. E você busca daqui a pouco te trocar uma ideia com essa pessoa, né? E é muito louco, assim. Exatamente, então é bem isso, assim, hoje em dia também eu aprendi a olhar mais, de tipo, dizer assim, olhar pelo menos pra minha mestra ela é uma inspiração de mulher muito grande pra mim, dizer assim, meu Deus, eu quero poder chegar nesse potencial que ela tem, porque eu acho ela muito bonita, em todos os aspectos, é beleza, é corpo, é consciência, é, enfim, inteligência, tudo nela, a gente começa a admirar, a gente tira esse olhar julgador de tipo, ai, nossa, essa pessoa não é consciente, essa pessoa só pensa na beleza, no corpo, né? Então, quando eu comecei a tomar consciência sobre isso, foi maravilhoso, porque hoje eu consigo olhar pra mim de novo e me olhar com amor, né? De, tipo, não me comparar mais, de dizer assim, eu tô no meu processo e aquela pessoa tá no processo dela. E aí você olha com esse olhar de admiração. Então, é muito importante a gente quebrar esse olhar julgador. Tanto que a gente tem para as outras pessoas, para ações que elas fazem na vida, né? Como olhar para nós mesmos, olhar para dentro e dizer assim, cara, eu ainda tô julgando ou eu tô me julgando, por que eu tô fazendo isso? E olhar para esse lugar, né? Eu tô me julgando por isso, por isso, por isso. E por quê? Né? E aí a gente volta pro primeiro pilar que eu falei aqui, que é o autoconhecimento. Pra gente começar. Voltou. É que a minha internet tá ruim aqui, e aí por isso que tá caindo. Mas enfim, já vou finalizar, pra não ficar muito longo. Então a gente precisa quebrar isso através do autoconhecimento, pra gente conseguir começar a entender essa sutileza do que é a beleza energética, né? Que ela tá relacionada a isso, a gente fazer esse autoconhecimento interno, pra gente começar a realmente quebrar essas distorções, curar isso em nós e que a gente cada vez mais a gente consiga ter essa autoestima elevada, né? Dessa autoestima de respeitar os nossos valores e princípios e olhar para esses lugares que a gente vai, para esse olhar julgador do outro, esse olhar julgador de nós mesmos. E quando a gente começa a ver isso, você acaba ampliando esse campo de energia, né? Por exemplo, porque esse olhar julgador faz com que você se sinta inferior ou você vá para aquele lugar de comparação com a beleza. E quando você quebra isso e cura isso em você, isso não te incomoda mais. E isso te traz o que? Força interna, essa autoestima elevada, e isso vai manifestar no seu campo de energia. E isso manifestar no seu campo de energia vai automaticamente também ter essa atração magnética, né? Que a gente acha que a beleza é só o externo, né? É só essa questão da busca da beleza externa, mas na verdade não, é esse processo interno que automaticamente você vai sutilizando isso e isso vai reverberar no seu campo de energia. Então, enfim, gente, eu não quero me estender aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar salva essa live. Hoje eu não vou fazer a meditação e na aplicação do Reiki, porque, enfim, eu tô nesse lugar novo aqui e eu fico meio um pouco desconfortável. Mas amanhã a gente vai voltar no horário normal, das 6 horas da manhã, tá? Mas se você sentir também, pode ir lá no meu Instagram, olhar as outras lives que eu fiz, que lá tem a meditação, tem o Reiki também, tá bom? Que bom, fico feliz. Tá bom, então é isso, gente. Fico feliz que vocês estejam aqui. Um beijo no coração de vocês. Aproveite esse campo de energia do ano novo, que tá maravilhoso, tá? E um bom dia pra vocês aí, final de tarde, tá bem? Beijo no coração.